Desde o amanhecer dos tempos, nosso universo tem sido uma fonte de maravilha e mistério. Não importa quão inteligentes sejamos ou o quanto pesquisemos, alguns fenômenos sempre escaparão ao nosso entendimento. Desde segredos antigos até fenômenos tão desconcertantes que as autoridades dos Estados Unidos da América mantiveram em segredo por 80 anos. Junte-se a nós enquanto mostramos 10 dos mistérios mais fascinantes e não resolvidos. Número 10. Passo de Dyatlov. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 experientes alpinistas russos, liderados por Igor Dyatlov, embarcaram em uma expedição de esqui nas montanhas do norte dos Urais. A equipe, composta por 8 homens e uma mulher, eram todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Ural. Na noite de 1º de fevereiro, algo fez com que os alpinistas fugissem de sua tenda em estado de despir-se e sem seus sapatos, apesar das temperaturas gélidas chegando a menos 22 graus Fahrenheit. Investigadores mais tarde descobriram os corpos dos alpinistas, espalhados pela encosta, alguns com ferimentos fatais, como crânios fraturados e costelas quebradas. Estranhamente, os corpos não mostravam sinais de luta, e alguns foram encontrados vestindo apenas roupas íntimas. Autoridades soviéticas inicialmente declararam que uma força desconhecida e compelente havia causado as mortes, alimentando especulações sobre envolvimento paranormal. As teorias variaram de avalanche a experimentos militares mal-sucedidos, mas a verdadeira causa do incidente do Passo de Dyatlov permanece um mistério. O caso inspirou inúmeros livros, documentários e até mesmo um filme de Hollywood, garantindo seu lugar como um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes e duradouros do século XX. Número 9. A peste da dança. No verão de 1518, a cidade de Estrasburgo, na França, foi atingida por um fenômeno bizarro e inexplicável, conhecido como a peste da dança. Tudo começou quando uma mulher chamada Frau Trofea entrou na rua e começou a dançar fervorosamente, aparentemente incapaz de parar. Em questão de uma semana, dezenas de outras pessoas se juntaram a ela e até o final do mês, as ruas estavam cheias de centenas de pessoas dançando descontroladamente. A dança continuou por dias e, em alguns casos, semanas, com os participantes dançando até desmaiarem de exaustão, sofrerem derrames ou ataques cardíacos. Alguns dançavam com tanta intensidade que seus pés ficavam machucados e sangrando. As autoridades locais, sem saber como lidar com a situação, contrataram músicos para acompanhar os dançarinos, acreditando que a praga acabaria por si só. A causa da peste da dança permanece um mistério, com teorias que vão desde doença psicogênica em massa até envenenamento por ergot em pão de centeio contaminado. Alguns até especulam que possa ter sido uma forma de mania religiosa ou uma resposta ao estresse extremo e à dificuldade enfrentados pelo povo de Estrasburgo naquela época. Número 8. O evento Tunguska. Em 30 de junho de 1908, uma enorme explosão abalou uma região remota da Sibéria, perto do rio Tunguska. A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 830 milhas quadradas, com a força da explosão estimada como equivalente a 10 a 15 megatons de TNT, aproximadamente 1000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Apesar da magnitude do evento, nenhum cratera foi encontrado, levando a uma ampla gama de teorias sobre sua causa. A explicação mais amplamente aceita é que um meteorito, ou cometa, com cerca de 330 pés de diâmetro, entrou na atmosfera da Terra e explodiu vários quilômetros acima da superfície. Teorias alternativas sugerem que a explosão poderia ter sido causada por um pedaço de antimatéria, um buraco negro miniatura ou até mesmo uma espaçonave extraterrestre. A localização remota e as limitadas ferramentas científicas disponíveis na época tornaram desafiador determinar a causa exata do evento Tunguska. Número 7.
Sudário de Turim. O sudário de Turim, um lençol de linho com séculos de idade que traz a imagem de um homem crucificado, tem sido fonte de fascinação e mistério por gerações. Muitos acreditam que o sudário seja o lençol de enterro de Jesus Cristo, miraculosamente impresso com sua imagem no momento da ressurreição. O lençol de 14 pés de comprimento exibe as impressões da frente e de trás do corpo de um homem, com feridas consistentes com a crucificação. Documentado pela primeira vez em 1353, a história inicial do sudário é incerta. Ele foi adquirido pela Casa de Saboia em 1453, mais tarde sendo transferido para Turim, Itália, em 1578, onde permanece alojado na Catedral de Turim até hoje. Alegações de sua autenticidade como o verdadeiro lençol mortuário de Jesus desencadearam intensos estudos científicos. Apesar de inúmeras investigações científicas, a origem e a natureza da imagem continuam contestadas. Embora a Igreja Católica nunca tenha endossado oficialmente o sudário como uma relíquia sagrada, ele continua sendo objeto de veneração e fonte de inspiração espiritual para muitos. Número 6. Abdução UFO de Pascagoula. Na noite de 11 de outubro de 1973, dois trabalhadores de estaleiro, Charles Hickson e Calvin Parker, estavam pescando nas margens do rio Pascagoula, em Mississippi, quando afirmaram terem sido abduzidos por alienígenas. De acordo com o relato deles, uma nave em forma de ovo brilhante pousou perto deles, e 3 seres humanoides, cada um com cerca de 1,5 metros de altura, com pele enrugada e mãos semelhantes a garras, saíram da nave. As criaturas alegadamente paralisaram Hickson e Parker com algum tipo de raio e os levitaram para dentro da nave, onde foram submetidos a um exame físico antes de serem liberados. Após relatarem o incidente ao departamento do xerife local, Hickson e Parker foram deixados sozinhos em uma sala com um microfone oculto que gravou sua conversa enquanto discutiam a experiência aterrorizante. Os dois homens posteriormente passaram por testes de polígrafo, aumentando a credibilidade de sua história. O caso da abdução UFO de Pascagoula ganhou atenção nacional e internacional e permanece como um dos encontros alienígenas alegados mais conhecidos e influentes na história. Enquanto céticos argumentam que o incidente poderia ser atribuído a uma fraude ou alucinação, o caso continua sendo um tema de fascinação e debate entre entusiastas e pesquisadores de OVNIs. Número 5. Sinal WOW. Em agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ari Ehman estava trabalhando em um projeto de busca por inteligência extraterrestre no telescópio de rádio Big Ear, em Ohio, quando se deparou com um sinal notável. O sinal, que durou 72 segundos, era tão forte e incomum que Ehman circulou-o na impressão do computador e escreveu "Wow" ao lado, dando ao sinal seu famoso nome. O sinal WOW foi detectado em uma frequência de 12.420 MHz, o que é significativo porque é a frequência na qual o hidrogênio, o elemento mais abundante no universo, emite radiação. Esta frequência foi sugerida como uma potencial frequência universal para a comunicação entre civilizações inteligentes. A força e a duração do sinal eram consistentes com a assinatura esperada de um sinal interestelar, levando muitos a acreditar que poderia ser evidência de inteligência extraterrestre. Apesar de numerosas tentativas de detectar o sinal novamente, o sinal WOW nunca foi replicado e sua origem permanece um mistério. Alguns pesquisadores propuseram que o sinal poderia ter vindo de um cometa passando ou de uma fonte terrestre, como um satélite espião. No entanto, essas explicações foram largamente descartadas, pois não explicam completamente as características únicas do sinal. Número 4. Chuva de carne de Kentucky. Em 3 de março de 1876, os moradores de Olympia Springs, no condado de Bath, Kentucky, experienciaram um fenômeno bizarro que ficaria conhecido como a chuva de carne de Kentucky. Por vários minutos, pedaços de carne fresca, variando de pequenos cubos a grandes pedaços,
medindo até 4 polegadas quadradas, caíram do céu. A carne, que foi descrita como tendo um cheiro rançoso, cobriu uma área de cerca de 100 jardas por 50 jardas. Após exame, 2 homens locais provaram a carne e determinaram que era de cordeiro ou veado. No entanto, nenhuma explicação lógica para a origem da carne pôde ser encontrada, pois não houve relatos de gado ou caça desaparecidos na área. Várias teorias foram propostas para explicar a chuva de carne de Kentucky, incluindo a ideia de que um grupo de abutres poderia ter regurgitado suas refeições recentes enquanto voavam sobre a área. Outra teoria sugere que um grande bando de abutres poderia ter regurgitado a carne após serem assustados. No entanto, essas explicações são em grande parte especulativas e não explicam completamente a quantidade e a distribuição da carne que caiu. Até hoje, a chuva de carne de Kentucky permanece como um dos eventos mais estranhos e inexplicáveis nos anais dos fenômenos inexplicados. Número 3. D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, um homem usando o pseudônimo Dan Cooper sequestrou um avião Boeing 727 voando de Portland, Oregon, para Seattle, Washington. Após o pouso em Seattle, Cooper exigiu e recebeu $200 mil em dinheiro de resgate e 4 paraquedas. Ele então ordenou que o avião decolasse novamente com um plano de voo em direção à cidade do México. Em algum lugar entre Seattle e Reno, Nevada, Cooper abaixou as escadas traseiras do avião e saltou de paraquedas para o céu noturno com o dinheiro do resgate. Apesar de uma extensa caçada e investigação pelo FBI, Cooper nunca foi encontrado e sua verdadeira identidade permanece desconhecida. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram sobre a identidade e destino de Cooper. Alguns acreditam que ele possa ter sido um ex-paraquedista descontente ou um funcionário da companhia aérea com conhecimento dos sistemas do avião. Outros especulam que ele pode não ter sobrevivido ao salto devido às condições meteorológicas desafiadoras e ao terreno na área onde se acredita que tenha pousado. Número 2. O Santo Graal. O Santo Graal, o cálice lendário que supostamente Jesus Cristo usou durante a última ceia, cativou a imaginação das pessoas por séculos. Segundo a tradição cristã, o Graal também foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus durante sua crucificação. As supostas propriedades místicas do Graal e sua promessa de vida eterna o tornaram um objeto de fascinação e o tema de inúmeras obras literárias, incluindo as lendas arturianas. Ao longo da história, muitos afirmaram possuir ou ter conhecimento do paradeiro do Graal. Alguns acreditam que os cavaleiros templários descobriram o Graal durante as cruzadas e o guardaram secretamente por séculos. Outros especulam que ele pode estar escondido em vários locais, como a Abadia de Glastonbury, na Inglaterra, a Catedral de Valência, na Espanha, ou até mesmo no Fort Knox, nos Estados Unidos. No entanto, apesar de inúmeras expedições, escavações e buscas, a existência e o paradeiro do Santo Graal permanecem um mistério. Número 1. Arca da Aliança. A Arca da Aliança, uma relíquia sagrada mencionada na Bíblia hebraica, tem cativado a imaginação das pessoas por milênios. Acredita-se ser um baú de madeira coberto de ouro, contendo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos inscritos. A arca está envolta em mistério e tem sido o tema de inúmeras lendas e teorias. Segundo relatos bíblicos, a arca foi construída pelos israelitas sob a orientação de Moisés durante o êxodo do Egito. Dizia-se possuir imenso poder espiritual, servindo como símbolo da presença de Deus entre seu povo. A arca era levada para batalhas, e sua presença acreditava-se garantir a vitória para os israelitas. A última localização conhecida da arca, conforme mencionado na Bíblia, estava no Templo de Salomão, em Jerusalém. No entanto, a invasão babilônica e a destruição do primeiro templo em 586 a.C. marcaram o início do desaparecimento da Arca dos Registros Históricos.
Seu destino permanece um mistério desde então. Ao longo da história, inúmeras teorias e lendas surgiram sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Alguns acreditam que foi escondida pelo profeta Jeremias antes da conquista babilônica e que permanece enterrada em um local secreto perto de Jerusalém. Outros especulam que a arca foi removida de Jerusalém e levada para a Etiópia, onde supostamente está guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. Outra teoria proeminente sugere que a arca foi escondida sob o Monte do Templo, em Jerusalém, em uma câmara secreta conhecida como Poço das Almas. Alguns pesquisadores afirmaram que a arca pode ter sido descoberta durante as Cruzadas e subsequentemente levada para a Europa, onde foi perdida ou escondida. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.